Vamos lá, vamos falar de mais inovação, mais tecnologia. A gente não tem como não falar de inteligência artificial, está muito em alta. Quem ainda não tem muita noção do que é, vai realmente ficando para trás. Eu quero que você fale especificamente como que é para você ver que as empresas, às vezes, usando a inteligência artificial, elas às vezes têm decisões melhores tomadas do que se fosse por alguém, sabe assim? Como que é lidar com isso? Porque não deve ser fácil, né? Você ter, às vezes, que tomar uma decisão através de uma inteligência artificial. É, vamos separar, né? Quando a gente fala em inteligência artificial, nós estamos falando em dados. Então, o que a inteligência artificial faz? Ela processa dados. Então, quanto mais dados, mais ela aprende. O ser humano é o contrário. Quanto mais vivência, mais ele aprende. O que a gente faz é, a partir do momento que nós temos dados, a gente consegue encurtar muito esse caminho. Ele não tem que vivenciar nada, ele simplesmente ele pega aqueles dados, entende como que aquele funciona, o que acontece quando algo sai fora ou não. Isso em qualquer âmbito. Então, por exemplo, quando falamos em ChatGPT, aquilo é um modelo matemático, aquilo está baseado em dados. A única coisa que ele faz é reconhecer isso e trazer isso à tona. Então, o que eu enxergo assim? Eu enxergo que é uma ferramenta poderosa, assim como o YouTube é, Sim, quando você quer aprender alguma coisa. perfeito. Depende como você utiliza. Se você quer utilizar ele para ficar opa, Tranquilo. fazendo coisas simples, você faz. Agora, se você quiser fazer coisas complexas, você também tem essa capacidade de fazer. Então, depende muito a utilização, mas de fato, quando a gente. O X da questão é o tempo que você ganha, a produtividade que você obtém. Sim, concordo. Eu não falo que ele vai substituir, mas ele pode tornar a pessoa cada vez mais produtiva. Isso que as pessoas precisam enxergar, né? Como você entende que esse tipo de tecnologia pode ajudar uma indústria, por exemplo, a ser mais sustentável? Extraindo o máximo daquilo que ela tem. Que muitas vezes ela está tão acostumada com a baixa eficiência, uma baixa produtividade, que quando a gente coloca essa ferramenta, ela se surpreende e os resultados são fantásticos. Principalmente assim, processos que oscilam demais, decisões tomadas muitas vezes erradas. E um fato interessante é que é, a gente identificou que o nosso sistema de inteligência artificial, que é um modelo matemático, né, é um modelo matemático de alta Eficiência? eficiência, mas um comportamento bem robusto para processamento de dados e engenharia. A gente identificou que a gente consegue identificar o início de um desvio de 12 a 15 minutos antes que um operador consegue enxergar o início do distúrbio. 12 a 15 minutos antes a gente chegou esse número. E quando ele identifica as decisões por falta de conceito de Sim. engenharia, as muitas vezes são tomadas erradas. Então, não é só identificar, é tomar a decisão certa. Então, nós identificamos muito isso. As Entendi. decisões muitas vezes são tomadas de forma errada por falta de conceito. Coisa que a gente já imputa todos esses conceitos dentro do sistema, né? Você acha que esse é o maior obstáculo hoje para inserir essas soluções sustentáveis? O maior obstáculo a qualidade dos dados. Tá, entendi. Esse é o maior obstáculo, porque eu já tive cliente, por exemplo, pela ThermoEng, que eu coloquei uma plataforma de dados para ele. É um cliente que ele para em entre safra, né, uma usina de açúcar e etanol. Uhum. E ele simplesmente falou para mim, não, para mim não tem problema se eu perder os dados, aí o ano que vem eu começo de novo. Eu falei assim, mas como assim? Como é que você vai comparar se o ano passado, por exemplo, está Sim, melhor que esse ano, ou se a faz gente sentido. piorou? A gente não pode. Dados é uma frase muito falada na Siemens. Dados é ouro. Se você tem dados, você tem tudo.
Para tudo. Então, desde o Google que você digita ali, ele está pegando seus dados. Óbvio. Aquilo vale ouro. Vou trazer de novo o link com o meu negócio. Às vezes o mais difícil, falando pelo seguro de vida, não é a pessoa contratar o seguro. É a pessoa sentar comigo e tomar um café e me ouvir. Muitas vezes as pessoas já têm aquele preconceito do produto ou já se sentem protegidas pelo fato de ter o seguro do banco, de ter o seguro da empresa. Eu consigo fazer uma correlação com o seu negócio e eu queria ver se faz sentido o que eu tô falando. Às vezes o mais difícil é o cara te dar a oportunidade de ouvir, né? Porque às vezes ele tá tão bitolado daquela forma que ele conduz o negócio que ele não se abre para novas perspectivas. Pô, não, mas eu já faturo. Eu tava hoje num cliente de manhã, a gente tava falando disso. Ele falou, não, mas o cara já se contenta em faturar X no ano e para ele tá bom. Mas ele tá deixando de faturar 2x, 3x, ou às vezes deixar de pagar, o que acaba aumentando esse faturamento. Acho que entra um pouco mais ou menos na linha, né, Ricardo, do que você faz, né? Totalmente. Totalmente, né? Assim, não muda nada, só muda as pessoas, né, os interlocutores e a posição que você vai estar. Mas basicamente é exatamente isso. Então, quando a gente chega para conversar, as pessoas falam, eu já tenho empresa tal que faz. Eu falei, não, gente, é diferente. A gente não está trabalhando na casquinha do ovo, a gente está entrando lá na gema dele, da gema de dentro para fora. E aí o que a gente tem que fazer? Tem que provar. Falei, então tudo bem, abre para nós, me forneça os dados, a gente vai montar o modelo, coloca a aplicação para rodar e aí você diz o que você acha. Então, basicamente é exatamente o que você está falando, só que num universo um pouco diferente, um universo industrial, mas não muda nada. Cara inteligente, velho. Tá louco, hein? Minha mãe tá assim, ó, sem entender nada que ele tá falando. Né, velho? Maravilhoso. Tem QR Code ou não, Carlão? Dá um pouquinho de trabalho pro Carlão, porque ele tá quase assim, ó, aqui, ó, porque ele também não entende absolutamente nada. Eu falo, cara, esses universos que a gente não tem muito contato, é muito bacana de começar a entender, ouvir um pouco, fazer uma correlação, olha lá, o QR Code tá aqui. Eu vi que teve um seguidor, inclusive, que seguiu nós aqui no Instagram, o Barebare. Obrigado, Barebare, por ter seguido nós aqui no Instagram. Que maravilhoso. Toma uma aguinha aqui. Deixei meu mascotinho do São Paulo aqui, ó. Felicíssimo. O Ricardo também é São Paulo. Eu sou, não. Nossa, o amigo São Paulino que veio aqui. Porque eu sofro demais, entendeu? Então eu coloquei aqui, porque vai saber se a gente passa do Botafogo da LDU. Ainda vou deixar fora pra ficar no corte bonitinho. Mas foi só um desabafo só, muito bom. Toma uma aguinha aqui. Como é que você enxerga? Pode tomar seu café, tranquilo. Quase derrubou o café aqui ao vivo. Vai ser maravilhoso ele derrubando o café. Quem sabe faz ao vivo, né? Quem sabe faz ao vivo. O legal do ao vivo é isso. Você derruba café, você derruba água, você esquece os negócios, tá tudo certo. Como que você enxerga, Ricardo, o futuro das indústrias daqui 10 anos? Pensando em automação, inteligência artificial. Só pra gente ter uma noção, cara. Porque... mano, é muito louco. Lá atrás a gente via a internet, a gente não imaginava o quanto uma ferramenta podia interligar o planeta. E agora, por mais que a gente ouça falar e conheça um pouco de inteligência artificial, eu sinto que a gente não tem noção o que é isso, cara. Então, como você enxerga o futuro da indústria nesse cenário? Eu enxergo o futuro da indústria baseado em autonomia de processo, um déficit muito grande de mão de obra qualificada. Eu imagino que no máximo 5 anos aí a gente vai ter um lapso disso, vai ter uma ruptura disso, porque quando a gente olha para os jovens, né, eles não querem mais se adentrar a uma indústria, óbvio, por inúmeras outras possibilidades, né, desse mercado digital, que esse mercado digital traz. E as pessoas estão deixando de aprender a fazer as coisas para consumir aquilo que as pessoas entregam. Então, eu enxergo que o futuro industrial ele vai muito ele vai muito atrás disso, que é o quê? Autonomia de equipamentos e processos, menos pessoas nos processos e pessoas mais qualificadas naquele segmento. Então, eu acho que vai ser uma mudança num cenário muito grande por falta de opção de mão de obra, por falta de interesse também. Você enxerga algum risco de dependência excessiva de automação?
Eu enxergo. Enxerga, né? Eu enxergo. Imaginei. Eu enxergo porque e não é um cenário que não é exclusivo nosso, é um cenário mundial. Então a gente acaba vendo as empresas fora do país também com problema de qualidade de mão de obra, a mesma coisa que nós estamos sofrendo aqui. Então assim, eu enxergo isso como um motivador global. Top. Tem um negócio legal que eu tô pensando aqui. Vamos lá, tô na faculdade, escolhi engenharia. Se você me encontrasse lá no começo da faculdade, você pudesse me dar um conselho, qual seria esse conselho pro cara que tá começando agora na engenharia? Eu posso voltar Claro que um step pode. atrás? Se você quiser, lógico. Faça Senai. O técnico. Exatamente. Faculdade não é para todo mundo. No nosso país, ele acabou sendo um incentivo e todo mundo começou a acessar a faculdade. Sim. Infelizmente, não é para todo mundo. Antigamente, você ia fazer o colegial e você tinha a opção de fazer um curso técnico. Então, você já saía eletromecânica, enfim, elétrica de potência. Hoje, não. Hoje, as pessoas querem fazer faculdade. E aí, todo mundo que você conversa, eles falam assim, você vai fazer engenharia, mas tem tanto, sem desmerecer nada, obviamente, mas fala, tem tanto Uber que é engenheiro, mas não é esse o sentido da coisa. O sentido da coisa é que o que falta hoje é mão de obra qualificada técnica, aquela pessoa que sabe realmente fazer. A faculdade ela não vai te ensinar a fazer, ela vai te dar um diploma. Então, o que eu faria? O mesmo processo que eu fiz, um curso no Senai para aprender a fazer. Nunca mais na vida você fica desempregado. Porque quando a gente fala em automatização, autonomia de equipamentos, sempre vai ter que ter as pessoas para fazer manutenção daquele equipamento. Entendi. Isso sempre vai existir. Sempre vai existir. Não vai ter, talvez, o operador para tomar aquela decisão. Mas vai ter o operador que ele também consegue fazer a manutenção, ele consegue identificar quando o equipamento vai falhar, o que ele precisa fazer. Isso sempre vai ter. Então, faça um curso técnico. Lá, quando você estiver inserido na indústria já, porque hoje, se você for pegar um técnico, ele já sai ganhando um salário bacana, que coisa que você, formado na engenharia, não vai conseguir. Então, você já começa ganhando, você garante o seu emprego, ali você identifica que se existe ou não o interesse em fazer uma engenharia e você vai agregando conhecimento. Não ficar lá na engenharia e quando sai na engenharia você não é ninguém. Porque essa oportunidade para você acessar as indústrias vai ficar cada vez mais difícil. Muito bom, cara. Eu, com a minha leiguice toda, eu associava sempre engenheiro ao cara que fazia o negócio de uma casa, do prédio. O cara põe um chapelinho lá, né, paizão? Eu achava que era isso, engenheiro. Engenheiro é o quê? O cara faz um prédio. E você começa a falar de tanta coisa, Ricardo, que eu realmente me sinto um idiota aqui. Você também, paizão? Então. 2 engenheiros vendendo cesta básica, dando 4, 5 mil reais por mês e tava bom. É isso. Então, que loucura, cara. Exatamente Parabéns. isso. Muito bom, muito bom. Vamos fazer um bate-bola, jogo rápido aqui? Vamos Bora fazer? Vamos lá. Inteligência artificial ou automação? Inteligência artificial. Por quê? Porque as decisões são mais assertivas. A automação, ela... Posso falar aqui? A automação é burra. Entendi. Se você muda o parâmetro de entrada, aquilo que você programou, planejou, vai pro saco. Você tem que deixar lá em manual. A inteligência artificial, ela identifica. Se mudou o parâmetro de entrada, ela fala, opa, mudou isso aqui. Então, eu não posso mais seguir esse padrão aqui. Eu tenho que alterá-lo para conseguir manter a mesma saída. A automação não faz isso. Projetar ou executar? Eu vou para o lado de executar. Executar. Pensou, né? Top. Projeto nacional ou internacional? Ambos. Ambos. Eu acho que projeto é projeto em qualquer lugar, em qualquer língua, em qualquer... Eu acho que... O bom internacional é que paga em dólar, né? Exatamente. Paga em dólar. Paga em dólar, não, Paga em dólar. O cafezinho ou o chá para acompanhar?
Café, né? Café, não vai falar isso no Café e TBT, ele fala chá. Sacanagem, hein, Carlão? Eu aprendi Picanha isso aí já. ou maminha, Carlão? Carlão gosta de uma picanha que eu tô sabendo, viu? Uma invenção, cara, que você gostaria de ter criado. Um robô físico. Mas dá ainda pra criar ou não? Com certeza. Dá pra criar, vai trazer pra cá, Com pessoa? certeza. Fazer um robozinho aqui, Nath? É. Quer fazer foto, Nath? É isso, Nath tá toda com cara de pidona, me pedindo. Tá só assim, parecendo pedindo dinheiro, tá assim aqui, ó. A gente tá conversando, ela tá assim, ó. Não tem problema não, Nath, eu vou desbloquear. Problema ao vivo é isso aí, mano. Uma cara de pidona, já chegou atrasada, que eu tô ligado. Ó, Nath. Aqui, né? O urso do pica-pau, puto, o Carlão é velhaço, você viu, né? O urso do pica-pau. O pica-pau era legal demais, tá louco, bom demais. Um erro, eu falei de Carlão, um erro, Ricardão, que te ensinou muito. Cara, um erro que me ensinou muito. Talvez uma decisão que eu dei e não deveria ter dado na semana passada. Bom já. É isso. Vai falar sobre? Não, já sabemos o que você é. Mas que legal, cara. Pô, Ricardo. Qual que é? Pergunta no Instagram dele. Qual que é o seu Instagram? Rick Cecílio. Rick Cecílio. E tem também da Nevol, né? Nevol, é nevol.ai. Nevol.ai. Vamos falar muito ainda sobre isso aqui, galera, pra vocês. Um sonho profissional que você ainda, não vou nem falar quer, um sonho que você vai realizar. Seria o do robô ou tem algum outro também? Não, sonho profissional é estar em todos os continentes com a Nevol. Projeto nacional ou internacional? Tá vendo? É, internacional. Ganhando em euro. E vai acontecer. Em libra. Né? E vai acontecer. Ganhando em peso. Não, tô brincando. Aí é sacanagem. Aí peso é sacanagem. Coisa, importante Lógico que vai. Lógico que vai acontecer. Vamos falar de família agora? Bora lá, vamos lá. Quando a gente fala de família, eu falo muito, né? Que sem alguém do nosso lado, a gente pode até ir mais rápido, mas com alguém a gente vai mais longe. Queria que você falasse um pouquinho da Ana. Qual que é a importância dela em todo esse seu amadurecimento pessoal, profissional? Conta pra mim, conta pra ela, né, mãe? Conta pra ela. Ana, eu estou aqui. Não, a Ana, cara, o que eu posso dizer? Ela é a pessoa mais inteligente que eu conheço. Assim, sem sombra de dúvidas, assim, que eu falo, quando eu falo em inteligência, eu não falo só em matemática, não. É que ela é foda mesmo. E na parte geral, então assim, ela é uma pessoa que desde o começo que eu a conheci, mesmo antes de me relacionar com ela, ela me ensinou muita coisa, de evolução pessoal, de comportamental, profissional, o nível de amadurecimento que ela passou para mim. E tem coisas que às vezes ela já me falou 15 anos atrás, eu estou começando a entender hoje, só para você ter uma ideia. É impressionante. Então ela tem um papel fundamental em tudo isso que acontece na minha vida hoje, o que vem acontecendo. E ela, sempre fala, ela tem a cabeça muito evoluída, pro pouco tamanho que ela tem, né? Mas ela é espetacular, cara. Eu não tenho o que falar, eu só tenho que agradecer por ter ela ao meu lado. E com certeza ela é uma pessoa fundamental para eu hoje estar aqui. Então, se você fosse olhar num horizonte de 5 anos atrás, eu falaria para você que não estaria aqui hoje. Mas o que me fez mudar de 5 anos para trás para agora foram coisas que ela me disse, que ela veio me conduzindo, que eu comecei pelo nível de amadurecimento, entender e botar em prática. Então, tudo aquilo que ela foi me ensinando e conduzindo, eu fui colocando em prática. E a gente tem uma evolução sempre, ainda tem muita coisa que ela já me falou que ainda não tive maturidade de entender, mas eu vou chegar lá. Posso falar uma coisa pessoal do fundo do coração? Sim. Eu te conheço antes desses 5 anos. Exato. Você é outro cara, mano. É exatamente isso. Você é outro cara. Sério, quando você virou cliente lá há muito tempo, a gente tinha falado disso também, mas eu vejo um outro Ricardo, e é legal, a gente não se vê muito pessoalmente, a gente se vê algumas vezes, mas, cara, parece que eu tô com outra pessoa. Exato. Muito legal, Ricardo. E o fato que a gente fez uma feira, né, para divulgar a marca, e ela esteve presente, fiquei muito feliz, foi um momento muito importante dela estar lá também. E ainda eu perguntei, falei assim, olha, o que foi muito importante
queria que você estivesse junto para olhar o Ricardo hoje, pensando no Ricardo de 15 anos atrás, quando nós trabalhávamos juntos. A gente chegou a trabalhar junto. Que legal. Então, era muito importante para mim ver que ela visse essa evolução, principalmente na parte de comunicação, na interação com as pessoas, que é uma coisa que, vamos dizer, há 5 anos atrás eu não fazia. Tanto é que quando tinha festa de aniversário do Henrique, né? Quantos aniversários eu não ia? Tinha vergonha de me expor, ficava lá. Hoje eu não tô nem aí. Eu só não consigo ser ainda tão comunicativo como você. Aí já é um nível hard, né, pro negócio. Tudo é evolutivo. É evolução, é evolução. Ó,